Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa que é a nossa terceira aula aqui do curso Mergulhados. Hoje nós vamos falar aqui a respeito do profeta Daniel. Eu quero apresentar a vocês o contexto histórico, ok? Bem como também o contexto imediato aqui do capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel. Nós vamos caminhar aqui pelo capítulo 1, extraindo lições deste belíssimo texto, ok? Eu quero mostrar para vocês, essa é uma mensagem que eu prego um pouco mais expositiva, e eu vou mostrar para vocês como eu realizei aqui o passo a passo dessa montagem deste sermão, ok? Vale lembrar vocês, eu repito, como eu disse na última aula, que o que eu vou apresentar a vocês, principalmente nesta aula de número 3, vai ajudar vocês no que diz respeito ao contexto de inúmeros textos bíblicos que vocês podem estar pregando, que se encaixam aqui dentro disso, tá bom? Vamos lá, livro do profeta Daniel, capítulo 1, eu quero destacar aí o versículo de número 8, tá bom? Está escrito assim: porém, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção do alimento, do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Amém? É um texto muito conhecido por todos nós. Mas vamos lá. Gente, todas as vezes que a gente vai pegar um texto para estudar, para preparar um sermão, nós precisamos ter o cuidado de analisar o seu contexto histórico. Contexto histórico. Nessas primeiras aulas eu não vou entrar muito nesse conceito teórico das coisas, mas em algumas aulas eu vou falar apenas sobre essa questão dos contextos, contexto histórico, enfim. Não é o caso aqui agora, tá? Como eu falei para vocês, analisando todos os alunos que temos aqui no grupo, bom, eu preferi iniciar dessa forma. Acredito que vai ser melhor para todos, tá bom? À medida que a gente for caminhando junto, a gente vai aprofundando, vou trazendo alguma coisa um pouco mais teórica, tá bom? Mas eu quero começar do simples mesmo com vocês, para vocês irem pegando aí, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é o contexto histórico? Qual é o pano de fundo que envolve aqui o livro do profeta Daniel? Gente, vamos lá. Esse livro aqui, o livro do profeta Daniel, é sem sombra de dúvidas um dos livros mais fantásticos de toda a Bíblia Sagrada, tá? Somente a título de informação para vocês a respeito deste livro, o livro do profeta Daniel, ele está inserido na categoria dos livros dos profetas maiores, ok? É um livro histórico, mas também é um livro profético, tá? O livro de Daniel, ele é chamado, conhecido também como o Apocalipse do Antigo Testamento, e você vai perceber que Daniel retrata Deus aqui como um rei soberano sobre todo o universo, o qual detém o controle de todas as coisas, cujos seus planos não podem ser frustrados, ok? Então, para a gente entender aqui o pano de fundo desse livro, nós precisamos, por exemplo, voltar até o pai Abraão. Os irmãos vão se lembrar que quando Deus chamou Abraão, Deus fez a ele uma grande promessa. Lembra? A promessa era que Deus faria de Abraão uma grande nação. Conforme Deus prometeu, assim Deus cumpriu, e essa nação então acabou descendo para a terra do Egito, onde viveu ali mais de 400 anos, e viveu no Egito um tempo de cativeiro. Sim, de cativeiro. Debaixo das garras de Faraó, esse povo foi oprimido, passou por grande aflição, angústia, dificuldade, dura servidão. Foram anos de dificuldade, mas apesar de tudo isso, esse povo crescia muito na terra do Egito, certo? Mas após o povo clamar, Deus, atendendo ao clamor do seu povo, com mão forte e poderosa, vai arrancá-lo da terra do Egito, após enviar 10 pragas que vem aqui desbancando todas as divindades daquele que era o maior império do mundo aqui na época, perfeito? Depois que esse povo sai do Egito, eles passam então a peregrinar
sobre a areia quente do deserto, rumo à tão sonhada, desejada, esperada, terra da promessa, terra que emana leite e mel, terra de Canaã, ok? São 40 anos de peregrinação sob a liderança de um homem chamado Moisés. Com a morte de Moisés, quem assume a liderança desse povo é seu sucessor, chamado Josué. Então, durante 7 anos, eles conquistam essa terra sob a liderança de Josué. E é aí que nós entramos, então, num período conhecido como o período teocrático, da teocracia. Ele compreende aqui o período dos juízes. O período dos juízes é um período da teocracia. Esse tempo ele vai durar aqui cerca de 300 anos, e você vai perceber ali, ao estudar o livro de Juízes, que é um tempo onde Israel vive uma grande oscilação. São altos e baixos. Israel oscila entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Ok? Após esse período da monarquia, da teocracia, nós entramos então no período conhecido como monarquia. Tá ok? No período da monarquia, os irmãos vão perceber que nós temos aqui 120 anos de um reino unido, unificado, sob as lideranças de Saul, Davi e Salomão. 40 anos cada um reinou. Perfeito? Porém, Salomão vai morrer no ano de 931 a.C. e com a morte de Salomão, quem passa a reinar é seu filho Roboão. É durante o reinado de Roboão que o reino acaba aqui se dividindo. E isso é importante que você entenda. O reino se divide. Reino do norte, reino do sul. Tá ok? Vamos lá. O reino do norte, ele era composto ou formado por 10 tribos. Tá ok? Você vai perceber que ele teve 8 dinastias, 19 reis, e no reino do norte, ele não teve aqui nenhum rei piedoso, nenhum rei temente a Deus. Todos desobedientes, todos infiéis. Por consequência disso, em 722 a.C., o reino do norte é cativo pela Síria, tá ok? E jamais é restaurado. Já o reino do sul, esse era formado por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essa já procedia da dinastia davídica, e esse reino teve cerca de 20 reis, e experimentou altos e baixos. Quando um rei piedoso reinava sobre o trono de Israel, o trono de Judá, o reino do sul, este povo vivia momentos de glória, esse povo vivia momentos de paz e de bênção. Mas todas as vezes que um rei ímpio, infiel, desobediente estava no trono de Judá, esse povo passava a viver dias de caos, de crise e de extrema calamidade. Os irmãos vão se lembrar ali que depois da reforma promovida pelo rei Josias, o povo de Judá, o reino do sul, tornou a se apostatar da fé, certo? Tornou a virar as costas para o Eterno. Haja vista que os filhos de Josias não eram como seu pai. Eram homens rebeldes, infiéis, desobedientes, que não queriam saber da palavra de Deus e, por consequência disso, acabaram desviando o povo do Senhor dos seus caminhos, tá? Os dias aqui você vai perceber que eram de fato difíceis, vários profetas e sacerdotes tinham aqui se corrompido, os profetas de Deus estavam sendo perseguidos, presos e mortos, e tudo o que se esperava era um quebrantamento, um arrependimento, uma volta para Deus. Porém, este povo endurecia cada vez mais seu coração, aumentava cada vez mais a sua infidelidade, estavam seguindo aqui as abominações dos gentios, eles profanaram a casa do Senhor, a qual ele tinha santificado para si em Jerusalém, e é justamente por conta desta apostasia, desse mergulho profundo no mar do pecado, dessa dureza de coração, que o Senhor envia o seu juízo sobre o povo de Judá, o reino do sul. E o juízo de Deus vem através de uma nação ímpia, a saber, os caldeus vieram contra eles e Deus os entregou nas mãos dos caldeus, que tinha como rei, como líder aqui um homem chamado Nabucodonosor. Você percebe que este pano de fundo que eu acabei de apresentar a vocês, ele se encaixa em inúmeros textos bíblicos. Muitos.
Muitos, 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 muitos mesmo. Tá ok? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito desse homem chamado Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor, o próprio Deus chama ele de meu servo. Meu servo. Porque Nabucodonosor aqui nada mais é do que um instrumento de Deus para trazer seu povo de volta para o centro da sua vontade. Então, a Babilônia aqui, então, nada mais é do que uma vara disciplinadora de Deus para a correção dos seus filhos. Então, qual é a ideia que o texto está nos apresentando aqui? Que Deus ele nos aperta, mas não nos perde. Ok? Deus nos amassa como barro, se for preciso, mas nos coloca de novo no molde. Certo? Deus sabe como nos trazer de volta para a sua presença, para o altar, colocar a nossa vida de novo no eixo, nos trilhos da santidade. Deus sabe como fazer isso, como realizar esta obra, tá? Vale lembrar os irmãos aqui também que a Babilônia tinha acabado de se tornar o maior império do mundo na época, a maior potência mundial. Ela estava aqui vivendo uma grande ascensão. Em 606 a.C., Nabucodonosor venceu o faraó Neco do Egito em uma batalha. O Egito e a Síria viviam em guerra, lutando por esse predomínio, e essa guerra enfraqueceu a ambos, o que facilitou demais a vida da Babilônia, que vem, domina e toma a frente de tudo aqui agora. Tem o controle, tem o domínio de todas as coisas. Essas brigas só facilitaram as coisas para a Babilônia. A Babilônia tornou-se aqui o maior império do mundo, era a senhora do universo, e o reinado de Nabucodonosor ele vai ter uma duração aí de aproximadamente 43 anos, tá? E durante o reinado de Nabucodonosor, a cidade de Babilônia ela é embelezada, ele criou ali, levantou muralhas ali que eram inexpugnáveis, 30 metros de altura, dava para 3 carros emparelhados, mais de 1.200 torres, com os seus devidos sentinelas. É também nessa época que Nabucodonosor faz ali na Babilônia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos da Babilônia, qual ele fez para presentear, para homenagear ali a sua esposa, ok? Outro ponto importante, ok? Nessa nossa terceira aula, que nós estamos aqui apenas analisando o contexto histórico deste livro de Daniel. Olha só, entendermos que Nabucodonosor vai levar o povo de Judá para o cativeiro em 3 incursões. Eu acho extraordinário isso, porque também quando o povo for voltar do cativeiro, eles também voltam em três etapas, exatamente. Tá? Então, Nabucodonosor fez a primeira incursão no ano 606 a.C., foi quando ele cercou Jerusalém, ele saqueou o templo, levou vários tesouros da casa do Senhor, inclusive os vasos do templo do Senhor, certo? Ele levou também consigo alguns dos nobres de linhagem real, dentre eles um adolescente de aproximadamente aí 16 anos de idade, chamado Daniel, que é o nosso personagem aqui, é o livro que nós estamos estudando, é o personagem que nós vamos analisar. Então, olha só, como é importante a gente ter noção do contexto histórico. Por quê? Sem o contexto histórico, eu não vou saber como essa nação foi gerada. Sem esse contexto histórico, eu não vou saber o que essa nação passou, qual é a promessa de Deus para ela. Sem esse contexto histórico, eu não ia ter como saber a respeito dessa divisão, Reino do Norte e Reino do Sul, né? Então, sem o contexto histórico, eu não entendo, eu perco muita informação, certo? Agora a gente consegue entender por que Daniel está indo. Daniel vai na primeira leva, certo? A segunda incursão é em 597 a.C. e nessa incursão vai o rei, né, que se rende aqui sem nenhuma resistência, salvo engano é o rei Joaquim, tá ok? E neste tempo também foi para o cativeiro aqui o profeta Ezequiel e mais 10 mil homens importantes da cidade. E a terceira e última incursão acontece em 586 a.C., depois de 18 meses de cerco, onde a fome se instaurou dentro dos muros de Jerusalém, o desespero tomou conta do povo,
os exércitos de Babilônia invadiram a cidade, saquearam a cidade de Jerusalém, arrasaram ela totalmente, incendiaram a cidade, quebraram os muros, destruíram com o templo, forçaram as jovens, mataram os jovens, levaram outra parte do povo para o cativeiro. Quem ficou em Jerusalém ficou em extrema miséria e desgraça. Aqui entra o contexto do livro de Lamentações. Lamentações é exatamente isso. Fala a respeito do povo que ficou em Jerusalém, não do povo que foi para o cativeiro. Isso aqui é importante a gente entender. A gente fala muito do cativeiro. Ah, o povo foi para o cativeiro babilônico. Mas foi para o cativeiro babilônico? O cativeiro babilônico é diferente do cativeiro do Egito, tá, gente? No cativeiro do Egito, Faraó apertava eles com mão de ferro. Na Babilônia, não. A Babilônia aprende diferente. A Babilônia aprende a eles, dando a eles oportunidade de crescimento. Teve gente que chegou lá, conseguiu casa boa. Tanto é que quando eles têm a oportunidade de voltar, muitos deles não querem voltar mais. Não querem mais voltar para Jerusalém. A vida na Babilônia está muito boa. Então é diferente do cativeiro do Egito, viu? A estratégia na Babilônia, ela é, de fato, aqui outra, tá? Então o livro de Lamentações fala a respeito desse povo que ficou em Jerusalém lá. Então você pode pegar todo esse pano de fundo que eu apresentei para você, por exemplo, eu quero pregar em Lamentações. Tá aqui, o pano de fundo é esse. Esse povo que fica ali, fica nessa miséria, uma desgraça, meio aos escombros e meio às ruínas. É isso. Aí você começa a ler o livro de Lamentação, você começa a entender. Certo? Se você só pegar o livro de Lamentação e começar a ler, vai parecer chato, você não vai conseguir entender o que está acontecendo ali. Mas quando você entende esse contexto histórico, você fala, poxa, agora entendi. Meu Deus, a carga daquela mensagem, peso que tem aquilo dali. Entendeu? É diferente. Tem uma carga emocional muito grande ali no livro de Lamentações. É muito profundo, certo? Fala desse povo que ficou. Quem ficou em Jerusalém sofreu mais do que quem foi para a Babilônia, gente. Tá? É bom a gente sempre se ater a isso. É também nessa terceira incursão que o rei Zedequias foi capturado quando ele estava tentando fugir e viu seus dois filhos ali serem mortos, seus filhos serem mortos ali na sua presença, e depois teve seus olhos vazados, né? E assim foi levado para a Babilônia juntamente com o seu povo. Tá ok, gente? Então, o que eu apresentei para vocês aqui, tá? Para deixar bem claro, é o pano de fundo. É o que nós chamamos de contexto histórico do livro do profeta Daniel. Só que eu também apresentei para você o pano de fundo, ou o contexto histórico, do livro do profeta Ezequiel. Por exemplo, se você fosse pregar sobre Ezequiel, você ia chegar ali até a segunda incursão que eu falei e começaria a falar mais sobre Ezequiel. Isso que eu falei para vocês. Olha, se atente, essa aula é importante. Eu vou dar para vocês aqui um panorama, um contexto histórico que vai se encaixar em diversos livros. Por exemplo, se você for falar sobre Esdras, por exemplo, quando o povo retorna para Jerusalém. Ok, terceira incursão aqui, 70 anos de cativeiro, foi o que Jeremias profetizou, certo? Quando o tempo se finda, Daniel pega o livro, ele entende pelo livro que é tempo de voltar, começa a orar, e aí o povo vai retornar. Tá dentro disso aqui também. Vocês estão entendendo? Então, assim, o que eu apresentei para vocês aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Lembra que eu falei que às vezes a demanda de agenda é muito extensa, muito longa. Quando o pregador começa a ter muita agenda, para ele não ficar repetindo tanta mensagem, ele precisa fazer uso dessas estratégias. Por exemplo, eu já tenho esse pano de fundo aqui, eu já tenho esse contexto histórico em mente, eu já conheço ele. Então fica mais fácil de eu montar aqui uma introdução para uma mensagem. Eu quero pregar no livro do profeta Ezequiel. Poxa, eu já sei o contexto histórico. Quero pregar sobre o livro de Lamentações. Eu já sei o contexto histórico. Eu quero pregar sobre o livro do profeta Daniel. Eu já sei o contexto histórico. Entendeu? É o mesmo. Ele não muda. Perfeito, gente? Então isso aqui é uma ferramenta. O que eu estou passando para vocês aqui nessa aula vai auxiliar muito vocês nesse sentido. Aldoir, mas eu preciso falar tudo isso, preciso falar igual você falou. Não, não precisa. Você pode resumir isso, você pode enxutar isso, certo? E até deve, porque senão você vai tomar muito tempo da sua mensagem e não vai conseguir pregar às vezes, tá bom? Então, é só para que vocês entendam aí o pano de fundo desse precioso livro, desse extraordinário
livro. Quer ver uma coisa? Olha como é que o livro do profeta Daniel começa. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, foi o que eu falei para vocês. E o Senhor deu a Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que eu falei também para vocês, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus, certo? O rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens que não encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento, conhecedores da ciência, e tais tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderia ensinar as letras e a língua dos caldeus. O rei determinou para eles uma provisão diária do alimento do rei e do vinho que ele bebia, assim seriam alimentados por 3 anos, ok? Para que ao fim destes pudesse estar diante do rei. Ora, entre esses estavam, então vão muitos, mas entre esses estavam dos filhos de Judá, ok? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias a Abednego. Aí chegamos no versículo 8 que nós lemos. Então você percebeu aqui que o texto que lemos aqui do capítulo 1, tá ok? Até aqui o versículo de número do 1 ao 7 agora, né, que acabamos de ler, tá inserido aqui esse pano de fundo que eu apresentei para vocês. Entende? Então, sempre é muito importante, é necessário que vocês entendam o pano de fundo de cada livro, do livro, né? O contexto histórico de cada livro. É importantíssimo. Da mesma forma das epístolas, você precisa saber quando ele escreveu, para quem escreveu, qual o objetivo, como ele estava quando escreveu, como estava o povo para quem ele escreveu. Tudo isso, gente, vai fazer diferença. É importante. Tem gente que acha chato, tem gente que não gosta, mas precisa fazer pesquisa, precisa correr atrás, precisa adquirir essas informações. Elas são preciosas, ok? Vai enriquecer o seu sermão, tá bom? Mas você também não pode só ficar passando informação pro povo. Fica maçante demais, fica chato, fica dando data toda hora, é chato também, ok? Mas com o tempo vocês vão pegando o jeito. Então, sempre se atentem ao contexto histórico de cada livro. Por exemplo, você precisa entender ali, por exemplo, os evangelhos, tá? Os sinóticos ali. São os evangelhos semelhantes. Cada um deles é escrito para um público específico. Cada um deles por exemplo, o evangelho de Marcos, ele é escrito para gentios, tá ok? Para gentios. Também ali alguns cristãos, judeus, enfim. Mas a ideia ali, ele fala para o público romano. Então por isso que você vê que Marcos não fica preso à genealogia. Marcos, ele é muito ativo, e Jesus 6, e imediatamente, e logo, e imediatamente, e logo curou, e logo libertou, e logo fez, e logo aconteceu. Porque a mentalidade do romano acerca de Deus é a seguinte: o romano, por exemplo, ele tem um Deus para cada coisa. É o Deus da chuva, é o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da fertilidade, é o Deus não sei o quê. Então quando você vai apresentar um Deus para o romano, ele quer saber qual é o poder que o teu Deus tem. Se teu Deus está me apresentando em poder para quê? Então Marcos, o evangelho de Marcos é sensacional, se você for analisar por essa perspectiva. Porque Marcos está dizendo assim, olha, o Cristo que eu estou apresentando para vocês, o Deus que eu estou apresentando para vocês, ele manda no vento, ele manda no mar, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele ressuscita. Né? É engraçado que chega no final do livro, esse Deus que ele está apresentando, que é o Cristo, ele morre numa cruz. Então é ali que dá a mentalidade de um romano lendo aquilo dali. O cara fala, mas peraí, ele não era tão poderoso assim, como é que morre? Calma, no terceiro dia ele ressuscitou, ele é tão poderoso que até a morte ele venceu. Então quando você consegue entender, captar qual é o contexto histórico, o pano de fundo, para quem está sendo escrito, qual é o objetivo, qual é o público-alvo, muda tudo. Muda tudo. Por exemplo, eu sei que agora você não vai ler mais o Evangelho de Marcos
da mesma forma que você lia antes. Você já vai entender, peraí, Marcos está falando para um público específico. Qual é o público de Marcos? Como pensa esse público? Como eles vivem? Ok, é por isso que Marcos fala assim. Se Marcos começa a falar de genealogia ali, eles não querem ouvir. Não estão interessados nisso. Para eles não, entendeu? Então é isso, gente, tá? Na próxima aula aqui, então, nós vamos entrar aqui no capítulo 1 e extrair agora sim lições aqui a respeito de Daniel, também dos seus amigos aqui nesse capítulo 1, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que tenha sido produtivo e abençoador essa aula para a tua vida, esclarecedor em alguns sentidos, que Deus te abençoe.